vai ter que acessar. Pode falar, vem aqui, já vem. Não. Gente, pelo amor de Deus, agora, nossa, eu tô muito chato, velho. Meu, é a primeira. Essa menina aqui é a que organiza todo o evento. Todas as imersões que vocês acompanharam, é ela que organiza. E é a primeira vez que ela sobe no palco. Desculpa. Bom, pessoal, para falar para vocês que não seguem ainda a Contimatic, por favor, siga, é @ContimaticFênix. A gente vai sortear uma Alexa pós-almoço, mas tem que estar tanto aqui no auditório ou no online, tem que se manifestar, tem 2 minutinhos, se for sorteado, para se manifestar no retorno do almoço. Então, segue, tem que seguir, tem que comentar e marcar um amigo. E aí, um de vocês vai ganhar uma Alexa. Lá no @ContimaticFênix. Exato. Show. É isso. Obrigada, galera. Valeu. Gente, você é louco. Se eu não tiver aqui na próxima imersão, é porque ela me cortou. Bom, Marta trouxe aqui um tema bacana, que foi a entrada do contador no digital, né? Trouxemos a nossa caixa de ferramenta e agora chegou a hora de falar de performance. Né? Aumentar a performance do seu escritório de contabilidade ali. Né? Tem até um tema que eu conversei com esse cara que eu vou chamar agora, que a gente vai deixar para conversar no final do dia, que é um tema bem polêmico dentro do mercado contábil. Mas falar de performance, a gente tinha que trazer um cara que é especialista, tá? Que pode ajudar vocês de fato, que vai falar a linguagem que vocês conhecem. E, cara, a gente já está conversando há bastante tempo, já era para ter vindo na outra, e nunca dava, e a data nunca batia, mas dessa vez a gente conseguiu. Faz barulho para Bruno Silvestre, pessoal! Você sabe a felicidade que eu tô, né, cara? Hã? Qualquer um. Como criar uma cultura que gere valor de fato para o seu cliente? O Bruno, para vocês terem uma ideia, ele é consultor de performance especializado em melhorar resultados de empresas contábeis por meio de criação de cultura e eficiência. É um dos sócios do Grupo Sevilha, atua na área no departamento de performance da Sevilha, né, do Grupo Sevilha Performance, e vai trazer muita novidade para vocês. Então, Brunão, estou feliz demais. Obrigado, Maurício. Você é parceiraço, obrigado por aceitar o nosso convite. O palco é todo seu. Gente, anota tudo, vocês estão ligados, né? Obrigado, Fica à vontade, Brunão. Bom dia, gente, tudo bem? Show, que prazer estar aqui. Obrigado, Maurício, obrigado, Contimatic. Parabéns pelo evento, parabéns a cada um de vocês. Tem um passador aqui? Por estarem aqui nessa manhã, começo do ano, 2024. Bom, que massa estar aqui. Vamos falar um pouquinho de cultura, vamos falar um pouquinho de organização. Marta trouxe um conteúdo super legal, de marketing, venda, de construção. A gente viu a Contimatic, um monte de ferramenta. Fernanda vai falar à tarde sobre geração de valor e a gente olha para dentro e fala, tá bom, mas e a guia, a folha, a criação bastante que eu tenho que entregar amanhã? Né? A gente está aqui pensando, meu Deus, o cliente está me ligando, o que está acontecendo? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente cria uma cultura em que tudo isso que a gente está vendo, toda essa movimentação que está acontecendo, a gente consiga, de fato, trazer para o escritório de contabilidade, construir. Enfim, vou falar bem rapidinho aqui de mim. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Me chamo Bruno Silvestre. Comecei a minha jornada como consultor para falar de gestão em 2005. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de consultoria que chama Falcone. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar. À época ainda era INDG. Né? Trabalhei na Falcone por 5 anos. E em 2010 eu saí da Falcone e tem uma história bem legal, assim. Eu saí da Falcone com a ideia de empreender para pequeno e médio empresário. Por que eu tinha essa ideia de empreender para pequeno e médio empresário? Meu pai foi um pequeno empresário que era tecnicamente muito bom, tinha um bom produto, até tinha alguma habilidade de venda, mas financeiramente era super bagunçado. Vocês conhecem alguém assim? Era exatamente esse cara. Ele acabou não dando certo no empreendedorismo porque ele estava sempre encalacrado, sempre misturando pessoa física com jurídica, aí chegava no final do ano, pegava dinheiro emprestado para pagar 10º, e aí falava que a empresa não dava dinheiro quando você via a despesa de casa estava muito alta. E aí ele acabou desistindo de empreender, acabou indo para a iniciativa privada, se aposentou, mas viveu essa frustração. Quando eu me entendi por consultor, era tarde demais, falei, tá bom, eu vou ajudar pequeno e médio empresário. Lá em Belo Horizonte, em 2010, ali para 2011, fui pesquisar onde estão os pequenos e médios empresários. Não precisei de fazer muito esforço para entender que estavam dentro do escritório de contabilidade. O que eu fiz? Bati na porta de uma contabilidade, falei, oi, contabilidade, tudo bem? Contabilidade Bessa, em Belo Horizonte, não sei se você conhece. Lucas Bessa, um grande amigo.
E ele falou, segunda geração, de terceira geração de história de contabilidade, 50 anos. Falei, cara, tem uma parceria, vamos vender consultoria para os seus clientes? Aí ele falou, cara, vamos, boa ideia, mas antes, você me ajuda aqui internamente nos processos? Você me ajuda a melhorar a minha eficiência operacional? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer o história de contabilidade, entrei para o história de contabilidade, fiquei ali mais ou menos uns 2 anos como consultor e tal, como consultor interno, gestor de processo, enfim, entendi o que é lucro real, simples presumido, indústria, comércio e serviço, fiscal, pessoal e contábil. Saí desse escritório de contabilidade ali para 2012, e aí eu fundei uma empresa, procurei uma segunda empresa de contabilidade para fazer uma parceria, e ele falou a mesma coisa comigo, vem para cá, e aí a gente vai ficar... Antes da gente fazer essa parceria, você vai me ajudar internamente? Eu falei, tá aí uma oportunidade. Fui estudar e na minha cabeça naquele momento, isso ao longo dos 10 anos seguintes, dos 12 anos seguintes, essa tese só reforçou, que é, se eu ajudar o contador, eu vou conseguir ajudar muito mais pequenos e médios empresários. E assim se fez, desde 2012 até 2019, especialmente no mercado mineiro ali, né, trabalhando no mercado mineiro, um pouco em Minas, um pouquinho aqui em São Paulo, e em 2019 eu conheci o Vicente Sevilha. Você já conhece o Vicente Sevilha aqui? Uma parte de vocês? E a gente apresentei o projeto para ele, o Wesley está aí, né, que também é parceiro nosso lá, a gente está junto no grupo. E aí a gente transformou em Sevilha Performance, hoje é uma empresa exclusiva e personalizada para contabilidades. Então a gente já tem aí mais de 200 projetos, mais de 220 projetos no Brasil inteiro em história de contabilidade, direto ou indiretamente, mais de 1.000 pessoas mentoradas. Então a gente vai falar um pouquinho dessa experiência que a gente construiu ao longo dessa jornada. O que é importante? Eu quero fazer um disclaimer com vocês aqui. O meu objetivo como consultor é sempre ampliar pontos de vista, tá? Então, eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta. Eu estou aqui para trazer um conceito importante de que a gente tem vivido, baseado nessa experiência de 12 anos, baseado nesses 200 clientes que a gente visitou, baseado nessa jornada. Então, se o que eu falar aqui, vocês não concordarem, tá ótimo, eu reforcei um conceito de vocês. Mas eu queria propor uma reflexão para cada um de vocês, é que vocês aceitem e reflitam sobre isso. E aí depois a gente discute um pouquinho mais, a gente expande um pouquinho. Não tô aqui como o agente da verdade, estou aqui para trazer um ponto de vista e tentar ampliar um pouquinho do ponto de vista de vocês. Estamos alinhados? Beleza? Então vamos começar a bater esse papo. E eu gosto de começar sempre com uma reflexão que é a seguinte. O que vocês estão vendo na tela aí agora? Cafezinho? Pingadinho? Média? Para a gente é pingada, aqui é média, né? Para a gente lá em BH chama um pingado. Isso é um café. Se eu pegar um pouquinho desse café e mandar para um cara fazer uma análise química, ele vai falar, aí tem água, pó e leite. Beleza? O que vocês estão vendo na tela agora? O que vocês estão vendo? É o mesmo cafezinho. Se eu pegar um pouquinho desse cafezinho aqui e mandar para o mesmo cara que fez a análise do primeiro, ele vai falar o que comigo? É igual ao primeiro. É igual, gente, o primeiro? Vou fazer uma perguntinha aqui que vale importante para vocês. Um café desse custa R$10, o outro custa R$2. Alguém tem alguma dúvida de qual café custa R$10, qual café custa R$2? Alguém tem alguma dúvida? Agora eu vou fazer outra reflexão, outra pergunta para vocês. Um café desse, o custo de produção é 80 centavos. O outro café, o custo de produção é R$1. Beleza? Qual café que é o custo de produção mais barato? Qual café me custa mais barato para produzir? Vou fazer uma pergunta. Quem acha que o primeiro café, o custo de produção é menor, levanta a mão. Quem acha que o segundo café, o custo de produção é menor, levanta a mão. Quem não vai responder nada que eu perguntar aqui hoje? Na verdade, eu não sei. Eu apostaria que o segundo café, o custo de produção dele é menor. Eu apostaria. Mas não me interessa. Qual que é a reflexão que eu quero fazer com vocês? Não é o esforço que você faz, não é o quanto você gasta para fazer uma coisa que define percepção de valor. Essa é a reflexão importante que a gente vai fazer hoje. Não interessa qual café é mais caro ou qual é mais barato. Se esse café aqui custar mais barato, eu estou disposto a pagar mais por ele, mesmo ele custando mais barato. Não é o quanto esforço eu faço para apurar um pisco-ofício. Quer dizer, quanto eu faço para fazer um café que faz com que aumente a percepção de valor do meu cliente. A percepção de valor está na percepção de valor.
Ontem eu apresentei isso para um cliente nosso. E aí um cara falou assim, eu jamais pagaria R$10 por esse café. Tá tudo bem. Você não vê valor nisso. Tá tudo bem. E você vai pagar 2 no outro. Tá tudo bem. Agora, aí foi uma brincadeira. Agora, se você está saindo a primeira vez com uma pessoa, com uma mulher ou com um homem, né? E você vai tomar um café, qual que você vai querer levar ele? Aí ele ficou, talvez eu quero levar no segundo. A percepção de valor não está no esforço que a gente faz. A percepção de valor está na percepção de valor. Falando mais um pouquinho de mim, esses 2 moleques aqui são os motivos pelos quais eu estou aqui. Né? Motivo 1, Guilherme, motivo 2, Bernardo. Né? São os amores da minha vida, paixão, minha vida mudou completamente depois que eles apareceram e faz muito sentido estar aqui por eles. Estou fora de Belo Horizonte desde segunda-feira, estou morrendo de saudade. Enfim, mas hoje eu vou chegar, amanhã nós vamos tirar uns dias de férias, então eu estou... Beleza, são meus 2 propósitos, né? Meus 2 principais propósitos. E esse café aí, quanto que custa, gente? Quanto que custa esse café? Não interessa quanto custa esse café, não tem preço. Esse café toca no meu coração, toca na minha alma. Esse lugar chama Coffee Self, aqui em São Paulo, na Liberdade. Agora, no meio do ano, a gente veio aqui. O Vicente tinha mandado uma mensagem que os filhos dele chamaram ele para tomar um café e levaram lá, ele mandou uma foto e eu falei, cara, o dia que eu fui na Liberdade, foi um sábado, eu estava com a família aqui no final de semana, sou de Belo Horizonte, né, mas estava no final de semana aqui, e nós fomos lá e era um dia de festa na Liberdade, de festa na rua, assim, então nós demoramos para chegar, demoramos para sair. Esse café custa R$25, é um pouquinho, nem de longe é o melhor café que eu tomei, um cafezinho ruim mais ou menos. Eu voltaria lá 100 vezes por essa foto. Entendeu? Se custasse R$2.000, eu pagaria talvez. Não tem a ver com o esforço que eles fazem para fazer isso. O processo é elementar. Você chega, tem um totemzinho, aí você faz o QR Code do totem, aí você vai lá, tira a foto, aí manda lá, aí a inteligência artificial já valida a foto, porque tem umas regras, tem que ser selfie, não pode ser de longe, não pode ser paisagem, a inteligência artificial valida, aí você chega do lado, tem um cara lá com os cafezinhos pré-pronto, ele coloca numa máquina, ela sobe, imprime, ele te entrega. Você fala, porra, R$25, o cara gastou 1 minuto para fazer. Não interessa quanto que custa. Interessa é como aquilo impacta a minha geração de valor. Eu estou falando sobre café aqui, gente? Estou falando sobre contabilidade o tempo inteiro. Sobre a nossa relação com a geração de valor com o cliente. A transformação que o mercado está acontecendo e como eu tenho que olhar para isso. E aí, nesse contexto, e tentando falar um pouquinho de contabilidade, nesse momento para mim, é óbvio que a contabilidade se divide em 2 dimensões importantes. A primeira dimensão é a dimensão da entrega operacional. Da entrega. Entregar quer dizer produzir guia, produzir folha, produzir declaração, produzir balancete. Eu falei em algum momento que isso aqui não é importante? Falei isso? Isso é importante pra caramba, mas o meu cliente não vê valor. Quando eu chego para o cliente, entrego o guia, entrego folha, entrego declaração, entrego balancete e atendo ele quando ele me liga e respondo ele de maneira correta, eu estou atendendo a expectativa dele. Isso está ligado à satisfação. Chega para o cliente e fala, cliente, eu te entreguei tudo no prazo esse ano. Entreguei as declarações certas. Fiz tudo certinho para você. Te entreguei a folha no prazo. Por isso eu vou aumentar 20% no horário. Ele vai falar o quê? Mas eu te paguei para isso já. Nós combinamos, tem um contrato assinado desse valor. Isso não gera valor. Eu não estou falando que não é importante. De outro lado, eu tenho a percepção de valor. E o que é o valor? É quando eu supero a expectativa do meu cliente. É quando eu me conecto com a necessidade dele. E aí, de fato, eu fidelizo. Vocês conseguem entender a diferença entre satisfação e fidelização? A maior parte do cliente de vocês estão satisfeitos. O que quer dizer que eles estão satisfeitos? O que contratualmente você acordou com ele, você está cumprindo. Ele fala, estou satisfeito. Agora, quantos estão fidelizados? Quantos estão dispostos a pagar mais para você? Quando a Marta só contabilizei. Quando eu contabilizei, bater na porta dele e falar, eu vou cobrar metade do preço, quanto fala assim? Eu não quero saber, eu não estou na minha contabilidade por causa de preço. Essa é a pergunta do momento. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando de rentabilidade. Eu gosto de dar exemplo fora da contabilidade, eu vou dar um exemplo da minha vida. Todos os domingos, ou praticamente todos os domingos, eu gosto de ir na padaria, comprar um pãozinho, comprar um pão de queijo, tal, e tomar café em casa. Lá em casa a gente não tem o hábito de tomar café ao longo da semana junto. Eu acordo em um horário, minha esposa acorda em outro, a gente tem uma rotina, né? Normalmente estou viajando. Mas aos domingos eu gosto de ir na padaria, comprar as coisas e tal. Eu casei em 2014, vou fazer 10 anos de casado esse ano, no fim do ano.
E a gente tem esse hábito. Quando eu casei, eu mudei para um apartamento e eu tinha uma padaria do lado da minha casa, pertinho da minha casa, que eu ia andando. Passou uns anos, eu casei. Qual padaria eu continuei indo? Aquela. Mudei de novo. Hoje eu moro a mais ou menos 5 quilômetros dessa padaria. Qual padaria que eu vou? Essa mesma padaria. Vou explicar para vocês o que acontece. Hoje, como eu tenho 2 filhos, né, desde que o Guilherme nasceu, depois do Bernardo, o primeiro que acorda eu vou com ele da padaria. Então eu fico lá, acordo domingo, o primeiro que levanta, eu levanto com ele, vou lá, pego e vou na padaria. Essa padaria, primeira vez que eu fui levar o Bernardo, mais novo, devia ter 1 ano e 7, está com 2 anos e meio, deve ter 1 ano e pouco mais ou menos. Eu já frequento a padaria há algum tempo. Cheguei com o Bernardo de mão dada. Aí a menina olhou para mim e falou assim: oi, seu Bruno, tudo bem? Ela me chama pelo nome, óbvio, né? Cadê o Guilherme? Aí eu falei: o Guilherme não veio. O Guilherme hoje veio o Bernardo. Ela falou: legal, como é que ele chama? Bernardo? Oi, Bernardo, tudo bem? Seu Bruno, posso dar um pão de queijo pro Bernardo? Quem tem filho aqui? Gente, se a pessoa pede para dar comida pro seu filho, é diferente, a gente sabe que é diferente. É maravilhoso. Eu falei: claro que sim, tal. Aí ela foi lá e pegou um pãozinho de queijo, partiu o pãozinho de queijo. Mentira, pegou o pão de queijo e foi entregar pro Bernardo. Eu falei: não, me dá aqui. Peguei o pão de queijo, partiu o pão de queijo, entreguei pro Bernardo metade. A gente entrou, falou: muito obrigado, bom dia, fiz minha comprinha e tal, beleza. Na outra semana, eu fui com o Bernardo de novo. Ela não olhou na minha cara. Ela falou: ei, Bernardo, tudo bem? Partiu o pãozinho de queijo, entregou para o Bernardo, me entregou a outra metade e falou: bom dia, senhor Bruno. Ô Elos, você sabe quanto custa o pãozinho nessa padaria? Você sabe? Você sabe quanto custa? Eu não faço a menor ideia. Eu nunca perguntei o preço do pãozinho. Nunca. Eu sei que quando eu vou na padaria do lado da minha casa hoje que eu moro, eu fico culpado. Eu falo: meu Deus, tô traindo aquela padaria de lá. Nossa, semana que vem eu vou ter que gastar mais dinheiro lá. Vou ter que comprar coisa que eu nem gosto. É isso que é o meu... Isso é fidelização. Quantos clientes de vocês dariam um depoimento desse a respeito de vocês? Quantos? Essa é uma reflexão importante. É essa provocação que eu quero fazer para vocês. Quantos clientes falam assim: cara, minha contabilidade mudou a minha vida, minha contabilidade me ajudou pra caramba? Quantos de nossos clientes? Se o seu cliente não está pensando isso de você, a gente precisa orientar o nosso esforço para que ele comece a pensar isso de você. Ele comece a ter isso, você comece a ter isso como oportunidade operacional. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É trazer um pouco dessa reflexão e do quão importante é gerar valor para o cliente, o quão importante é a gente olhar para a percepção de valor do cliente. E sabe como é que a gente gera valor para o cliente, gente? Sabe como é que a gente descobre qual o valor que o nosso cliente quer saber? Sabe como é que a gente descobre isso? Perguntando para ele: cliente, o que você espera? O que você precisa? Mas não é perguntando para ele assim: cliente, deixa eu te falar, você sabia o quanto o balancete pode ajudar na sua gestão? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. A pergunta que você tem que fazer é: cliente, qual o desafio do seu negócio? Como eu posso desenvolver o seu negócio? Só que para isso, para eu conseguir chegar para o meu cliente e construir, e validar, e pensar em novas soluções, eu preciso de quê? O que eu preciso? O que meu time precisa ter? Tempo. Não é conhecimento, não, é tempo. É de fato tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de performance. Então a gente precisa criar uma cultura em que as coisas das quais o cliente não percebe valor, a gente gaste menos energia, gaste menos tempo, para que eu consiga criar uma cultura de geração de valor para o cliente. A geração de valor está na promoção e no reconhecimento. Então, quem a gente chama de analista hoje na contabilidade? O cara que é muito bom em entregar tecnicamente, certo? Só que o meu cliente não paga mais por isso. Só que o meu cliente não está me remunerando por isso. Ao invés de chamar o analista de quem gera valor para o cliente, ao invés de reconhecer quem gera valor para o cliente, eu estou reconhecendo o cara que é bom tecnicamente. Aí eu estou distorcendo o mercado, eu estou distorcendo a minha estrutura. Aí meu ticket médio está caindo, meu custo está aumentando, eu estou ficando meio perdido nesse universo. Como é que eu faço agora? A contabilidade, para qual caminho eu vou? A gente precisa construir uma ótica em que gerar valor para o cliente é uma premissa importante do nosso escritório de contabilidade. E não vai ser pela entrega operacional. Eu estou falando aqui, em algum momento eu falei, a entrega operacional não é importante? Eu falei isso em algum momento aqui, gente? Não, ela é importante pra caramba. Eu só vou conseguir, Fernanda vai falar isso aqui à tarde, eu só vou conseguir gerar valor para o cliente se eu tiver a regularidade muito bem construída, muito bem feita, muito bem organizada. Agora, se isso for o meu fim,
Se isso for, eu vou até aqui, na hora que eu entrego tudo, e eu ficar tentando convencer meu cliente que isso é importante, convencer meu cliente de gerar valor para ele, a gente pode ter algum problema daqui para frente em relação à necessidade do nosso cliente. Porque dia 2 de todo mês, a gente liga para o nosso cliente e fala assim, cliente, como é que você pode ser tão incompetente, tão burro, que você ainda não mandou documentação? A gente fala isso com o cliente? A gente pensa. A gente pensa. E esse cliente está lá, sabe o que ele está fazendo? Ele tem 4, 5, 6 colaboradores. Ele está suando sangue para conseguir pagar a escolinha particular do filho dele. Ele está suando porque há 10 anos atrás ele tinha 3 concorrentes, ele é uma pizzaria e tinha 3 concorrentes, agora ele tem 200 concorrentes. Ele não sabe como é que ele faz, porque o iFood todo mês aumenta um pouquinho a fatia que corta dele. Ele tem que ser relevante, ele tem que saber de marketing. Se ele não souber de marketing, ele não consegue. E eu falo, deixa de ser burro, porque você não me manda a documentação dia primeiro. Eu sou incapaz de perguntar para o cliente assim, cliente, posso te ajudar? Qual que é a sua dificuldade? Vamos aí falar sobre isso? Eu sou incapaz de conversar e entender o meu cliente, como contabilidade. É uma provocação dura? É, mas é isso que eu acho que é o papel da contabilidade. A contabilidade é transformar o dado que a gente tem, a informação que a gente tem, em geração de valor para ele. Entende? É a gente construir esse cenário. E é sobre essa consciência que a gente quer falar com vocês e como a gente vai olhar para a nossa operação e criar uma estrutura baseada nisso. Porque a minha premissa operacional não pode ser entregar regularidade fiscal para o cliente. Não pode ser. Por quê, gente? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse mercado contábil. Mas, Bruno, era tão bom um tempo atrás, né? Eu chegava lá, cobrava um salário mínimo e meio, e o cliente vinha cá e pagava. Quem viveu essa época aqui? O cliente chega lá, 3 notinhas, um salário mínimo e meio, 2 salários. E o cliente fazia o quê? Feliz. Entende? Então, durante muito tempo, o que a contabilidade precisava ter? Eu estou colocando 2010, mais ou menos até 2010. Mas não é uma data exata, tá? Mas só para a gente entender. Há 15 anos atrás, vamos colocar essa lógica. A contabilidade precisava de 3 coisas. Capacidade técnica, capacidade comercial e visão estratégica. As contabilidades que tinham capacidade técnica, capacidade comercial e visão estratégica cresciam. Beleza? Era isso. Eu tinha um bom relacionamento, estou bem envolvido no meu universo, cresço. Isso fazia com que eu conseguisse financiar a minha ineficiência. Como eu cobrava 2 salários mínimos, entrava 4 clientes, entravam 10 salários mínimos, 8 salários mínimos, contratava um cara de 2 salários mínimos, sobrava 8 salários mínimos para mim. Bom demais. A cada 4 clientes que entram, eu contrato um. Tá tudo bem. Hoje entra 4 clientes, eu não consigo fechar um salário mínimo de horário. Certo? Então, nesse momento, a contabilidade se divide em 2, que é uma contabilidade de baixo preço, crescimento exponencial e alta performance organizacional. Faz sentido? Como é que chama essa contabilidade? Contabilizei. Marta citou aqui. Não é mais, o Contabilizei não é mais essa empresa, tá? Ele já é outra empresa. Mas ele começou o mercado com essa... E criou esse conceito aqui. Eu trabalho com baixo preço e alta escala. Aí eu vou pensar em CAC, eu vou pensar em custo de aquisição do cliente, eu tenho que ter marketing forte, eu tenho que ter uma estrutura bem estabelecida, eu tenho que pensar em lifetime value. Se vocês não conhecem esse conceito, não vai dar tempo de falar aqui. Corram atrás disso, isso é importante, estudem sobre isso. São conceitos importantes nesse cenário moderno da contabilidade e dos negócios em geral. E, de outro lado, a contabilidade, que a gente chama de tradicional, tá? Eu chamo de contabilidade. A contabilidade, ela precisou aumentar a percepção de valor do cliente com novos produtos ou serviços. Opa! A gente está falando de recuperação de crédito, BPO, consultoria. Primeira vez que vocês vão falar sobre isso? O tempo inteiro nós estamos falando sobre isso. Por quê? Porque eu preciso aumentar o meu ticket médio e aumentar a percepção de valor do cliente. Eu não vou conseguir aumentar meu ticket médio só no processamento. Por quê? Porque já tem um cara que faz isso de maneira exponencial com baixa performance. Mas para eu conseguir ter tempo de investir em BPO, para eu conseguir ter tempo de ir lá no Conte, pegar a informação, entregar e sentar com o cliente, validar com o cliente, para eu consiga fazer isso, eu tenho que ter alta performance. Olha que engraçado. Nos dois lados, a alta performance é importante. Nos dois, tanto a contabilidade online quanto a contabilidade tradicional precisa de alta performance organizacional. Isso quer dizer que ser altamente eficiente na minha operação faz com que torna-se nesse momento um fator crítico de sucesso. Ou eu vou entregar com alta eficiência, ou o meu jogo vai começar a ser mais difícil de jogar. Ou eu pego acessórios, implanto na minha empresa e rodo e crio alta eficiência operacional, ou eu vou começar a ter problema na minha operação.
ou não vou ter tempo, e aí eu não cresço exponencialmente igual a contabilidade online e nem entrego diferencial igual a contabilidade tradicional. Quem se sente assim hoje? Ninguém? Gente, quem se sente assim, que está no meio do caminho? Eu estou aqui, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, o que está acontecendo? Eu só sei que antes eu ganhava dinheiro e agora eu estou ganhando menos dinheiro, o que está acontecendo? Entende? E é por esse cenário que está acontecendo. Então, ó, vou fazer uma reflexão rápida aqui, vou tentar fazer uma coisa leve para a gente. De 2000 para trás, a contabilidade era muito, muito, muito difícil de ser feita. Muito difícil de ser feita. Por que era muito difícil de ser feito? Primeiro, porque não tinha tecnologia. Acessórios é de quando? 2000 e pouco. O Getax, não. Contimático. A Contimático lá no começo era uma estrutura que era basicamente um grande software. Era um grande software, uma grande calculadora. Né? Era uma grande estrutura. Hoje, a gente tem tecnologia. O nosso cliente não usava tecnologia. Sistema financeiro, gente, era RP nessa época aqui. Ó. RP era preço de carro popular. Era difícil. A maior parte das empresas não tinham sistema financeiro. Eu lembro que meu pai tinha uma indústria lá na década de 90, que eu ia no final da década de 90, eu ia para a indústria do meu pai para ficar ticando marca-texto de promissório de quando você pagar e quando você receber. Uma empresa que tinha 40 funcionários, não existia tecnologia. Não era disponível, não era acessível, era caro demais. Era só para Big, só para a empresa Big. A contabilidade era física. Física. O que é física? Não é só o papel. Alguns aqui, imagina que ainda tem um restinho de papel lá. Mas não é só física, o relacionamento era físico. O WhatsApp, não tinha WhatsApp. Telefone se popularizou mais para frente. Não tinha WhatsApp, era os PBX grandão, não tinha. Era físico, o nosso relacionamento era físico. Eu tinha que ter motoboy, expedição, uma estrutura forte, robusta. Os documentos contábeis não tinham padronização. Olha que doideira, olha que conceito legal. Eu lembro um pouco disso. Você ia lá, o cara pegava, você pedia uma nota, ia no restaurante pedia uma nota, e o cara fazia? Pegava um bloquinho, colocava um carbono no meio, um carbono que ele está usando há 4 meses já, que não tem carbono nenhum. Aí ele rabiscava alguma coisa lá, arrancava uma folha, entregava, arrancava outra, rosa, não era rosa? E colocava num sacão de lixo preto assim do lado, e a outra ficava no bloco. O que era esse sacão de lixo preto aqui? E quando o sacão de lixo enchia, o que fazia? Pisava, assim, ó. Ele pisava assim, ó. Era isso. Ele pegava aquilo, amarrava e jogava. Chegava o motoboy lá e jogava lá de cima. Era isso que a gente fazia. É isso que ele fazia. Essa informação que chegava pra gente. O que a gente fazia? Pegava lá o documento, organizava, né? A gente pegava esse documento, expedição, departamento de expedição. Quem tinha departamento de expedição aqui? Fiscal, pessoal e contábil, bonitinho, mandava para o cara, organizava. Depois emitia as guias para o cara, imprimia 2 vias, uma ia para o cliente, a outra eu colocava num saco em plástico, colocava uma caixa box, etiquetava e falava com o cliente, a hora que você precisar de qualquer documento, tá vendo aquele andar em cima aqui? Pois é, aquele o de cima e o outro é tudo arquivo. Tá tudo organizado para você. Olha que coisa legal. Isso tinha um elemento importante que era o quê? O cliente reconhecia o valor que a gente fazia. O cliente falava, minha contabilidade é foda. Eu mando para ela um sacão de lixo, às vezes tem até lixo lá dentro mesmo que eu esqueço. E ela me devolve regularidade fiscal. Ela me organiza com fisco. Eu não tenho problema nenhum. Ela me entrega as guias impressa. Tem uma matricial lá que fica... Zzz, zzz. Ela me entrega o olerite verdinho com carbonado. O cara só assina. Tem contabilidade que vai lá e faz o pagamento pro cara. Ela vai lá no banco, tira o dinheiro, vai lá e faz... Cara... A gente conseguia financiar a nossa deficiência. Isso era muito valoroso para o cliente. Isso era uma dor que ele tinha. Nem tudo que é bom dura para sempre. O que aconteceu nos dias de hoje? A tecnologia chegou. A unificação, a obrigação unificou. XML, E-Social, SPED, o que é isso? É a mesma linguagem. Quantas tecnologias nós estamos falando aqui de automação? Automação de quê? De processos unificados. Hoje eu consigo... Via de regra, uma contabilidade do Simples Nacional que não tem muita complexidade, eu consigo rodar o imposto dela, gerar o balancete dela e fazer a folhadade de maneira 100% automática. Nós estamos no evento da Contimate que está falando isso com vocês. Bruno, mas não dá para fazer de todas. Mas já vai dar. A gente tem um processo que a tecnologia facilitou. A gente tem uma linha que a tecnologia facilitou. A unificação traz isso. A gente digitalizou. A gente não digitalizou só o papel, não. O relacionamento. A hora que eu olhei, estava com 200 e tantas pessoas online com a gente, vendo digitalização do relacionamento. Não é só presencial. Agora eu relaciono. Vou fazer uma pergunta. Quantos clientes, é retórica, não precisa responder. Quantos clientes presencialmente vocês encontraram em 20... Nós estamos no dia
19. Quantos clientes presencialmente vocês encontraram no ano de 24? Agora, quantos online vocês falaram? Porque a gente digitalizou o relacionamento, digitalizou tudo. Entende? Então, ó, a contabilidade online cria um novo mercado, reduz preço. Eu aumento a competitividade, eu diminuo a complexidade. Então, só nos resta duas coisas. Eu preciso ser altamente eficiente, se eu quiser jogar. Se eu quiser entrar no jogo, eu tenho que ser altamente eficiente. Porque se eu não for eficiente, eu não consigo nem cobrar barato e nem gerar valor para o cliente. Faz sentido? Então, eu preciso ser altamente eficiente, primeira coisa. E a segunda coisa, eu preciso aprender a gerar valor para o cliente. Eu preciso parar de querer convencer o cliente do que eu faço é importante. Preciso parar. Vocês vão no supermercado, vocês vão no restaurante e falam, me dá uma parmegiana. Não, filé parmegiana. Aí o cara vai e traz uma parmegiana. Não, mentira, aí passa 15 minutos. Não chegou. 30 minutos, não chegou. 1 hora, não chegou. 1h15, chama o garçom. Garçom, 1h15 que eu podia uma parmegiana. Aí esse garçom falou com você assim, você sabe como é que é difícil fazer uma parmegiana? Tem que pegar a carne, comprar carne, porcionar a carne, temperar a carne. Aí você tem que colocar no ovo, põe na farinha, põe no ovo de novo, põe na outra farinha. Aí eu tenho que temperar isso, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar, eu tenho que terminar no forno. O que vem na cabeça de vocês? Na minha vem um palavrão que eu vou. Folhas. Eu não quero saber. Eu quero a minha parmegiana. Em 15 minutos. Se você não é capaz de fazer uma parmegiana em 25 minutos, fecha seu restaurante. Faz sentido ou não? Eu estou falando de parmegiana? Não estou falando. Estou falando de guia, folha de educação balancete. É isso. Não interessa o quão complexo seja. A gente tem que aprender a gerar valor para o cliente. Isso é importante. Então, a gente chega nesse lugar em que a gente precisa agregar valor para o cliente e ter um processamento contábil altamente eficiente. Se eu quero ser estratégico, se eu quero prosperar, de novo, disclaimer, quando eu falo se eu quero, eu entendo que o caminho, o Bruno, né, entende que o caminho para isso é que a gente tenha alta eficiência operacional e, consequentemente, aprende a gerar valor para o cliente. Por que essa reflexão é importante? E o que é legal? Ser capaz de gerar valor para o cliente, na minha opinião, é um fator de sucesso cada vez maior. Por quê? Durante muito tempo, eu precisava de ser bom para entregar com qualidade com prazo, só isso. Se eu entregasse com qualidade com prazo, eu prosperaria. Esse é o ponto principal. Por quê? Porque as contabilidades tinham dificuldade de entregar com qualidade no prazo. Hoje, alguma contabilidade tem dificuldade de entregar com qualidade no prazo? Aí outro dia eu escutei de um cliente assim, Bruno, não concordo com você. Esse mês, por exemplo, eu recebi um cliente que veio para minha contabilidade porque a outra estava fazendo caca. Aí eu falei, ele não veio para a sua contabilidade por isso. Ele saiu da outra porque ela estava fazendo caca. Entende como é que é diferente? Ele não veio para você porque você é bom. Ele saiu da outra porque ela era ruim. É completamente diferente. Entende? Quantos clientes vieram para você porque você é de fato bom? Porque ele falou, cara, você tem o que eu preciso. Você vai me ajudar a prosperar o meu negócio. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Tá? E criar uma linha de performance, para mim, é um elemento básico da contabilidade nesse momento. É a gente criar um elemento básico da contabilidade nesse momento. Então, ó, o que a gente entende? Eu preciso olhar para o cliente, eu preciso aprimorar os processos de venda, eu preciso possuir novos serviços, eu preciso ter excelência e celeridade no meu atendimento, eu preciso desenvolver equipe, eu preciso gerar valor para o cliente, eu preciso ser consultivo, no termo da moda. Vocês concordam que a gente precisa ser isso tudo aqui? Alguém não concorda que precisa ser isso aqui? A gente precisa ser isso aqui, vocês concordam? Mas no meio do caminho eu preciso de entregar a obrigação legal, realizar atendimento reativo e atender a solicitação do cliente. A pergunta do milhão, quanto tempo e dinheiro seu time gasta para fazer isso? Se eu perguntar para vocês assim, ó, qual o percentual do time da contabilidade de vocês está dedicado em produzir obrigação legal, atender o cliente de maneira reativa e atender as solicitações do cliente? Qual o percentual do time de vocês? Quanto? Outro dia o cara falou assim, 110% que faz muita hora extra. 100%, 90%. A maior parte do nosso time, do tempo do nosso time, não está dedicado a gerar valor para o cliente. E, curiosamente, a gente nunca recebeu uma ligação assim, piadinha do Vicente essa, tá? A gente nunca recebeu uma ligação assim, caramba, Bruno, vamos supor que eu fosse um operador fiscal ou contábil. Que DCTF, hein? Nossa, que memória de cálculo, hein? Inclusive, Bruno, eu vou pegar a sua DCTF e mandar para o meu fornecedor. E vou falar com ele assim, ô fornecedor, olha meu DCTF aí. Com a DCTF 10 tem que dar 10% de desconto.
Já aconteceu com vocês? Que hora que o cliente liga para vocês? Quando vocês ajudam ele a prosperar. Outro dia um cliente falou comigo assim, Bruno, um cliente, sabe o que eu fiz para o cliente? Fiz uma recuperação de crédito, maravilhosa e tal, recuperei 200 mil para ele. Eu falei, cara, você não fez isso. Sabe o que você fez? Você ajudou esse cara a não pegar o empréstimo de terceiro, pagar o funcionário dele. Você ajudou esse cara a trocar o carro dele. Você ajudou esse cara a comprar a casa que ele queria. Você ajudou esse cara a expandir o negócio dele. Quando ele chega para o empresário, amigo dele lá, ele não fala assim, nossa, minha contabilidade fez uma análise de NCM de todos os meus produtos e verificou que tinha uma oportunidade na compra do produto tal, na interface entre o estado tal e tal. Ele não fala isso. Ele fala, cara, esse ano eu estava apertadão, minha contabilidade foi lá e me ajudou a pagar os impostos. Me ajudou a regularizar meu imposto que estava atrasado. É isso que ele fala. Nós só vamos conseguir gerar valor para esse cara por meio da contabilidade. Eu só vou conseguir gerar valor para esse cara se a contabilidade estiver bem feita e eu consigo identificar a oportunidade para fazer isso. Agora, a percepção de valor está na necessidade dele. É isso que a gente quer traduzir para vocês. Eu vou falar rapidinho de um conceito metodológico, vou fazer um parêntese aqui no meio, tá? No meio dessa apresentação. Esse é um slide que eu gosto muito, ele está um pouco desconectado aqui, mas eu vou falar do ponto de vista metodológico, como é que eu penso que a contabilidade deveria se estruturar do ponto de vista de time hoje, tá? De cargo e salário, não vou falar de plano de cargo e salário não, mas como que eu entendo a metodologia que eu construí, como que é a premissa que ela faz. Quando eu falo de contabilidade, como é que deveria ser uma contabilidade para mim? O assistente operacional deveria ser quem entrega as obrigações legais, em qualquer nível, e atende o cliente de maneira reativa. Entende? Ah, mas eu sou, Bruno, eu sei fazer piscofins monofásicos, eu sei não sei o quê, eu trabalho com importação e exportação. Então tá, então você é um assistente premium, você é um assistente pleno. Atividade assistente. Por quê? Porque o cliente não vê valor nisso. Não importa onde eu esteja, o cliente não vê valor nisso. Aí você fala assim, mas eu cobro mais do cliente que é lucro real, que tem muito movimento. Sim, porque você gasta mais tempo com ele. Você não cobra mais porque ele percebe mais valor. E, em geral, se você fizer uma análise, em geral, via de regra, a sua hora do cliente pequeno ela é mais cara do que do cliente grande. Seu cliente pequeno te dá mais margem do que o grande, em geral. Por quê? Porque eu especializo e o cliente não paga pela especialização. Bruno, mas se o cliente faz isso, o que o analista faz? O analista gera valor para o cliente. Ponto final. Exemplo. O assistente fez a folha, o analista pegou a folha e falou assim, estou vendo que esse cliente aqui aumentou a quantidade de hora extra, eu estou vendo que esse cliente aqui piorou a relação entre o total de custo com o pessoal e faturamento, e eu vou conversar com esse cliente para apontar isso para ele. Tem uma ferramenta boa no mercado que faz isso, não tem? A Fernanda vai falar disso aqui à tarde. É o que o Conte faz. Aí o analista é o cara que ficou no Conte, o analista é o cara que está lá. Mas e o líder? O que o líder faz? O líder traz dinheiro para o escritório. Como é que você traz dinheiro para o escritório? Reduzindo o custo, aumentando a receita. Ou um ou outro. Eu leio o pensamento, falei com vocês? Tem uns 4 pensando assim, nossa, no meu escritório só tem assistente. A gente precisa resolver esse problema. Nesse conceito, o escritório tem assistente, a gente tem que resolver o problema. Então, fecha parênteses, vamos seguir firme. Para a gente conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B, para eu conseguir sair de uma contabilidade que só entrega a regularidade fiscal, que é importante, que é muito importante, que faz a diferença, mas que não consegue gerar valor para o cliente, a gente faz como hoje? Então, o que é importante que a gente entenda? A gente tem um resultado operacional que é formado por um conjunto de empresa, que é formado por um conjunto de processamento, que é formado por um conjunto de entrega, e aí eu tenho os meus atendimentos. Onde que a gente ganha tempo? Em processamento e entrega legal. Ah, Bruno, no meu escritório aqui tem muito atendimento, mapeia. Eu já fiz esse mapeamento 200 vezes. Em nenhuma vez, das 200 vezes que eu fiz, o mapeamento toma mais do que 15% do tempo do time. Nenhuma vez que eu fiz. No seu escritório pode ser diferente? Pode. Eu fiz 200 vezes. No Data Bruno, em nenhuma vez, o mapeamento toma mais do que 15% de tempo do time. Mapeamento atendimento é chato, incomoda. Né? E aí eu escuto muita frase assim, Bruno, mas é muito ruim quando você está fazendo uma atividade e o cliente te liga e atrapalha a atividade. Não é? Eu escuto muito isso. Aí eu falo, gente, quando você me fala aí, sabe o que eu penso? Eu estou falando com o borracheiro fala assim, como é que é a sua vida, borracheiro? Ele falou, minha vida é ótima. O problema é de vez em quando param uns carros aqui na frente do pneu furado, tem que trocar. Atender faz parte da contabilidade. Isso faz parte da contabilidade. Então, você não gasta, é muito provável que você não gaste maior tempo com atendimento. Mapeia o seu tempo, divide pelo tempo disponível que o cara tem, você vai ver, não passa de 15%. Então, a eficiência está em processamento e entrega. É o tempo que você gasta para processar e entregar. E aí, para a gente conseguir fazer isso, 3 passos. Gestão, rotina e processo e tecnologia. Nessa ordem.
Tá? Primeira gestão. Como é que é a frase, Elas? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Muito é um parâmetro objetivo? Toda hora é um parâmetro objetivo? Chato é parâmetro objetivo? Não, parâmetro objetivo é 14,33, 28%, 98%, 57%. Isso é medir. Bruno, na contabilidade não dá para prever. Por quê? Todo dia tem uma bomba. Então coloca lá, todo dia tem uma bomba. Preveu. Resolveu o problema. Gestão é saber quem, o que, quando, quanto e quanto tempo tem na sua empresa. De novo, tem um sistema também que é bom nisso. Acessórios. Isso é importante que vocês entendam. Quem, o que, quando, quanto, quanto tempo. Bruno, toda hora, eu chego no cliente e falo assim, o cliente fala comigo assim, oi? Pode falar? É exatamente isso. A gente precisa entender exatamente quanto tempo gasta. Uma coisa é uma coisa ser complexa. Uma coisa é ela gastar 1 hora. Eu não consigo discutir complexidade contábil. Não sou contador, sou administrador. Mas eu consigo melhorar uma atividade se você falar comigo que ela demora 2 horas para fazer. Eu destrincho a atividade e falo, opa, você está digitando aqui, se eu criar uma automação aqui, ela vai gerar 40 minutos. Isso a gente consegue fazer. Então, a primeira coisa, gerencie. Organizem, gerenciem. Organiza, gerencia. Tudo, tudo. E depois que você souber exatamente onde você está, você define uma meta organizacional. Qual meta? Sugestão de meta. Anota aí. Eu quero visitar todos os meus clientes curva A em 24. É uma meta legal? Excepcional. Entende? É uma meta. Minha meta é, eu vou conseguir visitar todos os meus clientes se eu for manual? Se eu tiver que digitar todas as notas? Não, eu vou ter que automatizar. Mas o meu objetivo, minha meta é visitar todos os clientes curva A em 2024. É um bom objetivo. Eu tenho lá que, em média, eu processo, sei lá, 300 vidas no meu time do pessoal por pessoa. Eu quero passar para 500 vidas. Eu estou vendo que eu fecho meu fiscal no último dia do mês. Até o último dia do mês eu estou encalacrado. Eu quero fechar o meu fiscal no dia 20 do mês e quero ter os últimos 10 dias sem entrega profissional para fazer. É uma boa meta? Defina onde você está, defina onde você quer chegar. Isso é o conceito gerencial. Se eu quero melhorar, eu tenho que medir. Certo? Na medida que eu defino a minha gestão, eu vou atuar na minha rotina e processo. Bruno, é tecnologia. Calma, vamos chegar lá. Em rotina e processo. Qual que é a minha sugestão de rotina e processo para vocês? Crie previsibilidade. Então, a primeira coisa, quem define o que o operador faz, somos nós, não pode ser o operador. Eu tenho que chegar para o colaborador e falar, o colaborador, você tem 8 horas disponível, eu vou considerar 6 horas e eu quero que nessas 6 horas você faça atividade A, B, C, D e E. No dia 2, eu quero que você faça atividade F, G, H, I, J. No dia 3, L, M, N, O, P, Q. Bruno, mas não dá para prever tudo. 85% dá. Confia em mim. Mapeia e 85%. Aí, e os 15% que está sobrando? Separa 15% do tempo e fala, esse 15% aqui eu não vou alocar atividade. Você vai me contar o que você fez todo dia. Beleza? Crie previsibilidade organizacional. A rotina e processo contábil precisa ter previsibilidade organizacional. Quando eu crio previsibilidade organizacional, eu vou criar um elemento que a gente apelidou na nossa metodologia de acompanhamento diário de entrega. Eu sento com o colaborador todo dia e pergunto para ele, colaborador, me conta o que você fez. Me conta se você cumpriu ou não a meta. E sempre vão haver 4 possibilidades. A possibilidade dele desconsiderar a agenda. Aí eu dou um cocão nele e falo, cara, estou fazendo a agenda. A segunda possibilidade é ele produzir mais. A terceira possibilidade é ele produzir igual. A quarta possibilidade é produzir menos. Quando ele produz menos, ele justifica. Eu produzi menos porque o cliente me ligou, porque acabou a energia, porque... E aí, o que é regra, o cliente me ligou todo dia, passa a ser exceção. Porque vai ter o dia de fato que eu não vou conseguir cumprir o objetivo, mas vai ter um montão de dia que o objetivo foi cumprido e eu consegui entender melhor a minha operação contábil. Rotina e processo. Para no terceiro nível, implantar tecnologia. Se eu tenho uma gestão bem estabelecida, se eu tenho um processo bem estabelecido, a tecnologia chegou. Agora, para melhorar, eu preciso de tecnologia. Aí eu vou começar a ver que eu tenho uma empresa lá que eu estou gastando 16 horas para fazer a digitação do balanço dela. Opa, eu preciso integrar esse cara. Entende? Eu estou vendo que tem um cliente aqui que está demorando muito tempo. Ele me faz 40 admissões por mês, está tomando muito tempo. Opa, vou ter que implantar uma coisa para ele mandar para importar isso. Mas é o processo e a gestão que vai ajudar. Qual a experiência que a gente tem no Data Bruno de novo, no meu universo? Quando eu crio gestão, eu vou ter aí muita organização em site. Eu vou começar a entender e falar, nossa, Joãozinho aqui, eu achava que o Joãozinho estava produzindo, não produz nada. Nossa, Mariazinha, caladinha no cantinho ali, nu. Como Mariazinha produz? É isso que é gestão, nu. Sabe o que é nu? É Nossa Senhora para perto de socorro. Para cada mineiro é uma coisa. É uma santa diferente. Todo mineiro que fala nu é uma santa diferente.
A rotina e processo vai trazer nesse primeiro ciclo 15 a 25% de produtividade. O que é 15 a 25% de produtividade? É 15 a 25% de tempo do seu time. Para quê? Para gerar valor para o cliente, para sentar com o cliente, para estudar o cliente, para a tecnologia, fazer o que você quiser. E a tecnologia representa de 10 a 15% da estrutura no primeiro ciclo. Depois que você gera o ciclo, você cria uma cultura, só a tecnologia salva. Só incrementando tecnologia que a gente vai conseguir aumentar a produtividade. Se você não faz uma boa gestão organizacional e você vai implantar do zero, esse cenário aí, ó, é o que você vai encontrar no seu escritório, é o que a gente tem encontrado no nosso dia a dia operacional. E aí eu consigo, de fato, criar uma cultura que se orienta para o resultado. Porque eu estou ganhando tempo para quê? Qual que era a minha meta lá atrás? Visitar o cliente. Opa, visitar o cliente é legal. Estou criando uma meta para quê? Para diminuir meu tempo de relação do fiscal para ter tempo. Para quê? Para gerar valor para o cliente. Porra, meta legal. A gente começa a criar uma estrutura legal. Faz sentido? Legal? Boa reflexão? Para a gente fechar e abrir para as perguntas aí, dica, né? Diquinha importante. Se eu pudesse né, incentivar vocês a fazer uma coisa a partir de amanhã, né, ou a partir de segunda-feira, né, se eu pudesse inspirar vocês de alguma forma para fazer a partir de segunda-feira, eu falaria para vocês fazerem 4 coisas. Primeira coisa, acompanhe diariamente a operação. Bruno, não quero fazer nada. Senta todo dia e avalia todo dia o que você fez e o que o seu time fez. Todo dia. Isso é importante. Todo dia. Senta e avalia o que o cara fez. Pergunta para ele o que ele fez. Justifica o que esse cara fez. Isso já muda um pouco o jogo operacional. Bruno, você inventou isso? Não. Qualquer método ágil que você pegar hoje vai tratar daily, vai tratar com a diária da entrega, qualquer um. A gente só adaptou para a contabilidade isso aqui. Não é o Bruno que inventou, isso é método. Olha diariamente. Você quer emagrecer? Pesa todo dia. Pesa todo dia, sobe a balança todo dia, você vai ver. Uma hora te incomoda. Você pesa a balança. Esse ano, o ano passado, eu emagreci 20 quilos. Antes, o que eu fazia? Eu sempre tentei emagrecer, não conseguia. Eu emagreci 20 quilos agora. O que eu fazia? Eu subo na balança um dia. Aí, beleza. Aí subo de novo. Eu engordei o terceiro dia, o que eu faço? Paro de subir na balança. É isso que eu fazia. Aí eu paro de medir. O que eu não meço, eu não melhoro. É isso que acontece, certo? Segunda dica. Nunca aceite parâmetro com muito pouco, fácil, difícil. Nunca. Muito pouco, fácil, difícil não existe. É quanto. Quem fez, quanto que demorou, quanto tempo, qual a quantidade. Aqui tem muito atendimento. Quanto, qual o tempo médio. Construam parâmetros objetivos para tudo. Não tomem decisão. Estava conversando com o cliente, você falou, vou contratar mais um. Por quê? Porque o time está reclamando muito que o atendimento toma muito tempo. Eu falo, muito quanto, cara? Aí nós vamos apurar. Demorava 20% do tempo de um colaborador. Entende? Então, mensure. Isso é importante. Terceiro ponto, force um tempo para pensar em gestão. Força. Cara, todo dia de 8 às 9, ou de 9 às 10, ou de 3 às 4, eu não vou fazer nada. Eu vou trancar minha sala e vou pensar sobre dados gerenciais. Vou me debruçar sobre isso. Não atendo o telefone. Força um tempo para você pensar nisso. Porque se nós não forçarmos esse tempo, você nunca vai ter esse tempo. Você nunca vai pensar. Sempre tem um motivo, sempre. Janeiro é mês de férias, fevereiro é mês curto, março, abril e maio imposto de renda, depois tem ECD, depois é SF, depois o cara quer tirar férias, e aí a gente já piscou o olho, reforma chegou, outra estrutura, aí a reforma não vai dar tempo, aí passa. Então, force um tempo para vocês pensarem nisso. E por último, tenha sempre metas claras estabelecidas. Eu quero chegar ali, eu quero fazer isso agora. Tá? Eu quero ir para esse lugar. Ano passado, vou contar uma história, já estou indo para o fim, tá? Mas 1 minuto. Em março do ano passado, abril do ano passado, eu estabeleci uma meta na minha vida. Eu queria dar a volta na Lagoa da Pampulha num pace menor do que 6 minutos o quilômetro. 20 quilos. Em dezembro eu fiz 5,51, meu tempo. Consegui. Mas disciplina, organização, meta clara, todo dia. Pá. Eu acordava super afim de correr todo dia, não acordava? Bosta nenhuma, eu acordava puto. Todo dia, que merda que eu tenho que correr. Mas se eu não correr hoje, eu não vou bater minha meta. Está clara a minha meta. Está claro o meu objetivo. A meta vai ajudar muito vocês. Então, gente, a performance vai criar tempo e recurso e vai criar uma estrutura clara para vocês. Antes de explicar esse QR Code aqui, eu vou falar com vocês o que eu acredito de verdade para a gente abrir uma pergunta. Eu acho de verdade que o que movimenta um país é a economia. De verdade. Crença pessoal. Economia forte, sociedade forte. Ponto final. Eu acredito nisso de verdade. Nós, da contabilidade, eu não sou contador, mas eu me sinto imerso no meio, tá? Eu vivo hoje de contabilidade. Nosso universo tem que entender que o nosso papel é ajudar o nosso cliente a prosperar. Se eu ajudo o meu cliente a prosperar, eu melhoro a economia, esse cara vai contratar mais, vai pagar mais imposto, eu vou criar um ciclo social importante. Eu acredito nisso no fundo do meu coração. Então, o meu apelo é, parem de apurar a regularidade fiscal e comecem a desenvolver o nosso país e a sociedade. Esse QR Code aqui
é uma sessão estratégica de 30 minutos comigo, para quem quiser. Quem for empresário e quiser bater um papo sobre o seu negócio, 30 minutinhos. Vai ser a partir da segunda quinzena de fevereiro, só para a gente alinhar. Estou saindo de férias semana que vem, vou tirar uns dias. A partir da segunda quinzena, quem quiser. E quem não conseguir acessar o QR Code, @Bruno Silvestre Consultor, pode entrar lá, me chama no direct, fala que estava aqui, escreve lá Contimate que a gente bate esse papo junto com vocês. Fechou? Obrigado. Obrigado por esse tempo com vocês. Pessoal, faz barulho pro Bruno Silvestre aí, por favor. Eu nem pedi para vocês seguirem no Instagram, segue lá, gente, @Bruno Silvestre Consultor, me marca lá, reposta. Eu reposto todo mundo que me marca, viu? Ó, que show. Hã? Obrigado, cara, que obrigado, show de bola. viu? Não, você não vai embora não, fica Eu aqui. sei que não, vamos. Porque nós temos agora 15 minutos para a galera fazer perguntas aí, perguntas e respostas. Mandinha, já fica no chat, tá? Ó, inclusive, Mandinha, até mandei no seu WhatsApp aí agora, tem uma mensagem especial aí no chat que mandaram para ele, tá? Show. Dá uma olhadinha aí, vê se vale, tá? Vamos lá, perguntas? Bom dia a todos. Eu gostei disso daí, cara. Todo mundo que for perguntar vai ter que levantar agora. Eu gostei. Pronto, Gostei disso daí. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Meu nome é Ulisses. Eu sou presidente do Sincosa, do Sindicato dos Contabilistas do Grande ABC. E eu tenho uma pergunta para o Bruno, que é Por o favor. que a minha diretoria e os meus associados lá fazem muito isso. A quarteirização, sobrando aí, não sobrando, né? Tendo mais tempo junto ao cliente. Já tive a oportunidade de a gente trabalhar junto com... Trabalhar não, estamos trabalhando, né, Luciano? Então, com isso, essa quarteirização, nós estamos vendo lá com bons olhos. Nós temos a área do DP, que está aí bem forte nisso aí. Então, isso traz uma rentabilidade para o escritório e sobra-se, né, muito mais tempo com o cliente. Então, Bruno, a minha pergunta é, o que você enxerga dessa quarteirização perante o escritório? Nós não estamos preocupados com concorrência. Claro. Porque o meu colega aqui, ele está dentro do padrão dele e vai atender. Com isso, eu seria mais analista perto do meu cliente. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Ulisses, pela pergunta. Eu também vejo... Eu não vejo... Não é uma questão de ver com bons olhos ou olhos ruins. Não é isso, né? Eu acho que é uma questão assim... A gente precisa gerar valor para o cliente. Eu preciso ter tempo de gerar valor para o cliente. Se a quarteirização é o meio viável em que eu consigo gerar valor para o cliente, faz todo sentido. Então, não é nem se isso é bom ou se isso é ruim. A minha opinião, nós vamos falar de tendência, né? A minha opinião que é uma tendência. Cada vez você começa a ter centros de processamento, e aí você começa a perceber isso, empresas se especializando em processamento e liberar tempo de geração de valor para o cliente. Para mim faz todo sentido. Se for uma ferramenta que te libera tempo para gerar valor para o cliente e aumentar seu ticket, funciona perfeitamente. O objetivo é esse dentro da estrutura organizacional. Vou fazer uma ressalva assim, ó. Vou fazer assim agora. Ó. Sabe o que é isso aqui? É futurologia. Tá? Quando eu olho para o negócio, quarteirização, para a contabilidade que quer gerar valor para o cliente, eu acho um ótimo negócio. Eu acho que faz sentido. Quando eu olho para o negócio quarteirização, eu começo a pensar que ele é um negócio que vai começar e vai deixar de existir porque a automação vai tomar esse lugar. A tecnologia, esse negócio que vai acontecer por pouco tempo. Porque em algum momento, no futuro possível que eu estou tratando nessa resposta que eu estou te dando, não vai ser necessário a gente operar mais. Né? Então, ampliando um pouquinho, é assim, eu tenho... Como é que você estuda estratégia hoje? Você estuda estratégia hoje, você olha para o futuro, você avalia os sinais, olha para o futuro e pensa em 10 cenários possíveis e vai tentando adivinhar. É assim que funciona, não sabe o que vai acontecer. Então, quando eu olho para esse futuro, a maior parte dos futuros que eu crio com probabilidade, ele tem 2 elementos que eu acho que pode acontecer. Ou, boa parte das empresas serão desobrigadas a ter contador, é um futuro que eu acho possível, a reforma, a uma organização e tal, ou nós vamos ter a abertura de novos players, não necessariamente contadores. Por exemplo, banco. É uma tendência que a gente está vendo. Você já começa a ver os bancos apurando MEI, entregando declaração de MEI, prometendo declaração de imposto e tal. Nesse cenário, a quarteirização vira um produto... Então, é uma atenção ao futuro. Como geração de valor para o cliente, ótimo. Ótimo. Acho uma ótima opção para liberar tempo. Como negócio, eu avaliaria um pouco a continuidade disso e tal. A gente vai ter um boom disso nos próximos anos, eu não tenho a menor dúvida. Beleza?
Tem pergunta? Tem. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi? Boa. Pode falar, Mandinha. Pergunta do online, tá? Boa. A gente tem uma mensagem aqui no chat, mas não é uma pergunta. Que sensacional esse evento. Parabéns aos organizadores e aos contadores que estão buscando meios de ajudar mais os seus clientes. Vicente Sevilha Júnior. Ah, ele é maravilhoso. Fazer uma declaração de Obrigado, amor aqui. Vicente. Fera, né? Fera demais. Ah, tá, não, ele não tá na praia, não estava com ele Voltou, ontem, voltou. mas voltou agora. Voltou Vicente agora. é o grande Mais ponto da minha vida. perguntas? Mais perguntas? Ah, ele tá em Santos? É, ele foi. Mais Mas perguntas, alguém, pessoal? Não é possível, gente. Foi tão assim? Nem uma perguntinha? Aí, ó, sabia. Luciano, manda Ele- Luciano. Ele me salva. Tá ouvindo aí? Beleza. Agora sim. Quer que eu levante? Ou... Por é favor, a regra, por né? favor, meu amigo. Pessoal, toda vez que vocês estiverem absorvendo conteúdo, é de suma importância que vocês perguntem, cara. Imagine assim, qual que é o valor hora da pessoa que geralmente está ali. Então brotem em vocês, pergunta, que pode salvar o negócio de vocês, tá? E É a uma sua dica que eu pergunta? dou aqui porque vale a pena. E a sua pergunta provavelmente é algo que vai... Eu sempre faço pergunta, cara. Então toda vez que eu estou em qualquer lugar, quando abre pergunta, eu sempre tenho a predisposição de pergunta, tá? É uma dica aqui. Bom, vamos lá, Bruno. Vamos falar um pouco de processo, né, para te ajudar. O Bruno, eu conheço ele há muito tempo, tá, gente? Vou fazer uma pergunta só para ele desenvolver raciocínio para vocês, porque ele já me contou isso algumas vezes. Quando a gente fala de processo, existe uma dúvida sobre rotina e sobre gestão daquilo que é um processo. Duas coisas. O que você pode dar de dica para a galera sobre o potencial de criar um novo processo? O que de verdade você olha e fala, meu, isso aqui precisa de um novo processo, está ardendo. Qual que é o indicador clássico dentro da classe contábil que você fala, meu, olhe para esses cenários e atua ali. E a segunda é o ato de ser específico. Uma vez você contou para mim o ato de emagrecer. Até então era só algo que você contava como educação e aconteceu com você. Conta de verdade agora, sobre experiência própria, o que é ser específico. Como é que é a jornada de alguém que emagreceu. E essa metáfora, tá, gente, analogia, é porque tem muita gente que joga aberto. Eu queria emagrecer, raso. Ah, queria emagrecer 20 quilos, ainda é raso. Em quanto tempo, tal ação? Então dá uma aula pra gente aí, Bruno, Obrigado, Lu. sobre Obrigado. esse mundo aí. Bruno, mas antes eu quero falar o seguinte. O que é emagrecer? Eu não sei. Vamos lá, sobre essa questão do processo, cara, talvez eu fale até uma coisa diferente da nossa última conversa sobre isso, Lu. Obrigado pela pergunta, cara, sempre parceiro. Vou falar uma coisa, vou fazer um contrassenso aqui, de qualquer consultor de processo vai falar. A minha opinião, a parte menos importante de uma construção e de uma transformação é o mapeamento de processo, é escrever o processo. A coisa menos importante é isso. Registrar isso em algum lugar é a coisa menos importante. Vai ter uma aula aqui no YouTube da Contimate, né? Dia 15, às 15 horas, na sexta-feira, dia 20. Dia 23, né? Depois o pessoal confirma a data. Essa aula ela vai tratar basicamente sobre processo, sobre funcionalidade. Do Se social. você entrar lá na Contimate, vai ter 200 aulas sobre mapeamento de processo, como isso funciona. A orientação do processo, a orientação da construção processual precisa ser em prol de um objetivo claro e clássico. Então, maturidade gerencial, organizar um processo está relacionado ao indicador. O que eu espero entregar aquele indicador? Então, por exemplo, eu estabeleço que eu quero entregar o meu fiscal inteiro até o 10º dia útil do mês. A gente tem diversos clientes que a gente coloca essa meta. A gente chega lá e fala, ó, eu pergunto pro cara, quanto tempo está gastando para fechar o fiscal? Ele fala, o tempo inteiro. Eu falo, então tá, então nossa meta é fechar o fiscal até o dia 20, até o dia 10, 10º dia útil, até o dia 15 do mês. Aí o cara fala, é impossível. Eu falo, então agora vamos entender a jornada. Aí você começa a entender a jornada e começa a entender onde você está gastando mais tempo. Eu não estou mapeando a jornada, eu estou entendendo. E aí eu começo a falar assim, ó, se eu tirar essa atividade aqui, eu consigo diminuir um pouquinho o meu tempo. Exemplo clássico, conferência. Estava ontem aqui em São Paulo, no cliente, na Penha. Tem Penha, não tem? Penha? Penha. Na Penha. E aí esse cliente falou assim, o menino falou assim, Bruno, é impossível fazer tudo que eu faço. Por quê? Ela falou, porque eu confiro tudo que os meninos fazem. E aí eu falo, por quê? Vamos pegar aqui. A gente viu que 75%, quase 80% não precisa de conferir. Não precisava de conferir. Então, quando você cria uma orientação clara e um objetivo claro, a gente mudou o processo numa fala.
Eu não preciso ir lá e mapear o fluxo da Epipop. Eu falei, a partir da manhã, essa 75 você não confere mais. Isso representava uma semana da vida dela. Um tempo de uma semana da vida de uma líder operacional. Ela fala, não, eu tenho que analisar a nota. Não, você confere. Analisar é outra coisa. Analisar é quando você pega um produto pronto e traduz ele em tomada de decisão. Isso é análise. Esse é um conceito bom para vocês guardarem. O que é análise? É quando eu pego uma coisa construída e, a partir dessa coisa, eu consigo tomar decisão. Ponto final. Quando você está fazendo uma análise de uma nota, você está fazendo uma conferência de uma nota. Você está conferindo se os parâmetros legais estão ok. Agora, quando o imposto está apurado, e aí eu pego a nota do cara e falo, cara, eu estou vendo aqui que os produtos do NCM tal, você comprou por 10. E há 3 meses atrás você comprou por 10 e vendeu por 15. E agora você está comprando por 12 e vendendo por 16. Está diminuindo a margem do produto? Isso é uma análise. O imposto está bem apurado. Então, em relação à linha, eu acho que é isso. A gente criar um objetivo claro do que eu quero entregar, de como eu quero construir, e a partir daí eu construo a diretriz processual para esse objetivo bem definido. Pode ser que em algum momento eu tenha uma tarefa que eu tenha que desenhar ela. Né? Pode ser que isso aconteça. Mas o mais importante é criar orientação e objetivo claro. Sobre o processo de emagrecimento, é método, né? Você está falando do método. E como é que você melhora uma coisa? Como é que você desenvolve a melhoria, né? Do emagrecimento é legal, assim. Eu lembro de quando a gente estava lá na sede antiga que a gente falou sobre isso. E assim, eu quero emagrecer. Então, o que eu identifiquei? Um problema. Qual o problema que eu tenho? Eu estou gordo. Não sei não. Tá. Não apontei, mas Não, foi sem não querer. levei em consideração, não. Eu tô gordinho, tô Agora fora, tô acima do peso. Fica em paz, fica em paz. E o pior é que foi intencional, só foi uma piada. Tô gordinho, quero emagrecer. Então, Isso é eu identifiquei crime. um problema. Quando eu identifico o problema, pelo que eu faço, eu defino meta. Eu quero emagrecer 20 quilos. Não, meta é o que eu quero, quanto eu quero e quanto tempo eu vou gastar para fazer isso. Então, eu quero emagrecer 20 quilos até dezembro, por exemplo. Estabeleci minha meta. Então, eu já tenho meu cenário atual. Então, o que eu tenho que fazer agora? Subir na balança. Eu subo na balança e falo, estou com 120 quilos, daqui a 12 meses eu quero pesar 100 quilos. E desde que um problema, estou gordo, defini meu indicador peso, defini meu peso atual, defini minha meta, defini meu prazo e defini o tempo que eu quero executar isso. Beleza? Alinhei a primeira parte. Aí eu vou fazer o quê? Analisar o processo, o fenômeno, o processo. Vou entender por que eu estou gordo. Eu estou gordo porque eu como torresmo e tomo cerveja todo dia. Gordinho. É ruim, isso é ruim. Eu não faço atividade física, certo? Não faço atividade física, estou sedentário. Então eu vou identificar as causas os motivos pelo qual. Pode ser porque eu tenho uma tireoide. Todo gordinho gosta de tireoide. Tireoide é ótimo. Eu usei muito na vida. Nunca fiz um exame. Mas sempre falei que tinha problema de tireoide. Nunca fiz. Pode ser minha tireoide, pode ser o que for. Então, eu analisei o fenômeno, analisei as causas pelas quais aquilo está me gerando. Aí, eu vou, e baseado nas minhas causas, vou montar o meu plano de ação. Então, se a minha causa é sedentarismo, então eu preciso matricular numa academia. Mas eu estou vendo aqui que eu sou um cara meio preguiçoso, então eu vou contratar um personal, então eu vou no nutricionista. Então, se eu vou no nutricionista, eu tenho que mudar o meu hábito de compra. Eu não posso ficar comprando bolachinha mais, biscoito, bolacha, não sei de onde vocês são, mas enfim. Eu não posso comprar mais biscoito doce, eu não vou poder tomar cerveja, vou ter que ficar um tempo sem tomar cerveja, vou ter que diminuir a quantidade de cerveja que eu tomo. Aí você vai criar o seu plano de ação, que são as suas estruturas. Toda semana, ou todo dia, o que eu faço? Subo minha balança. 120, olhei para a balança, 119,3. Opa, consegui, essa semana foi beleza. No outro dia subi, 119, 118,4. Beleza. Isso é a verificação. Estou validando aquele indicador, estou validando aquela estrutura. O que não é medido. Não é melhorado. Aí chegou uma hora que eu subi lá e falei, uai, mineiro, né? Eu olhei para isso e falei, a semana passada eu estava com 115,6. Essa semana eu estou com 116,3. Engordei. Minha meta desviou. Analiso por que desviou. Não, essa semana foi aniversário do meu menino, aí nós fizemos festinha, veio uma visita aqui, tomei mais, entendi o desvio. Ou não, fiz tudo certinho, diminuído. Peraí, eu preciso rever minha dieta. E a gente vai corrigindo a rota até chegar no final com o seu objetivo. Serve para emagrecer? Para qualquer coisa. Qualquer coisa na vida de vocês. Quer resolver o problema? Identifica o problema, mensura o problema, define uma meta, analisa o fenômeno, analisa o processo, cria plano de ação e mensura de maneira infalível. Por que é infalível? Porque prevê o erro. Se eu não estou cumprindo, ele volta e faz de novo, volta. É infalível. Método infalível para gerenciar os seus negócios. Obrigado, Lu.
Você falou de gestão eficiente, gestão operacional. O Elos tem uma observação ali para Por fazer. favor. Gente, é tão legal falar do Contimatic Academy. Esse cara aqui, nós subimos cara aqui, no mês passado um curso que eu dei falando exatamente sobre gestão eficiente que gera resultado. Tudo isso que o Bruno falou sobre metas, sobre plano de ação. Entra lá, confere, porque o conteúdo é sensacional. E lembre-se, busquem outros cursos, porque o conteúdo é riquíssimo e o nosso objetivo é revolucionar o mercado com conhecimento. Então, vamos para cima. Tanto a Contimatic Academy como a comunidade. Aliás, alguém já acessou Contimatic Academy? Levanta a mão aí, por favor. Tá, comunidade. Por favor, que você não conhece ainda, tem lá um acervo gigantesco, pessoal, de cursos para você poder se qualificar. Essa questão de gestão, tem o curso do Elos de gestão eficiente, tem o curso do Gustavo de gestão por OKR, isso daí vai ajudar vocês bastante, pô. Se me convidar, eu gravo. Modelo, né? Se me convidar, eu gravo. Aí, ó. Já está convidado, cara. Aliás, eu quero até agradecer os educadores da Contimatic Academy que estão aqui hoje. Tem o que eu vi, o Bispo, o Sérgio Bispo está ali. A Mônica tinha chegado também, o Kleber. Cadê? Levanta a mão aí, pessoal. A Mônica, Bispo, o Kleber está ali, né? Tem o Elos também, tem bastante gente. A Marta e a Lúcia já estão esquematizadas ali para gravar, não é verdade? Então, obrigado, tá, por vocês também levarem o conteúdo, tá, o conhecimento de vocês para os contadores. Mais perguntas? Fechamos? Opa, Vanildo velho. Obrigado pelo conteúdo aí, por compartilhar a sua experiência. Gostaria de fazer um comentário, assim, também ver a sua percepção. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de percorrer o Brasil inteiro, falar para muitos contadores. Eu sempre coloquei como desafio, em cada lugar que eu frequentava, visitar 3 empresas, né? Foi uma universidade incrível, né? Aprendi muitas coisas. Eu também notei que existe uma questão do modelo mental que foi compilado na nossa classe, né? Então ele tem muito do apelo, né? Do vitimismo, e falta muito do protagonismo, né? Na nossa área. E aí uma das coisas que eu notei também, que era sempre quando eu abordava as pessoas, eles me faziam 3 perguntas clássicas. Primeiro, que sistema você usa? Segundo, quantos clientes você tem? E o terceiro, quantos colaboradores? E de vez em quando vinha uma quarta, você está perdendo o cliente? E eu começava a refletir, mas por que essa pessoa me faz, a maioria dessas pessoas me faz essa pergunta? Eu comecei a estudar e tenho estudado aí há torno de 20 anos o modelo mental do ser humano como um todo na área de gestão, expandindo um pouco o meu conhecimento além da contabilidade, além do débito e do crédito. Eu me percebendo que existe sim esse gap, não só na nossa classe, mas do empreendedorismo como um todo, porque decorre de falta de formação, não existe uma formação. E na nossa estrutura educacional, quando a Marta falou muito bem, né, desde a base vai até o superior, há um gap muito grande, né? Eu tenho até uma experiência, por exemplo, do meu filho, que fez USP, e ele falou que aprendeu mais de empreendedorismo tomando cerveja comigo em 2 horas no sábado do que na matéria que ele tirou 10 na faculdade. Então, são essas coisas que talvez a gente possa olhar, mas olhar de uma forma diferente. O que você acha sobre isso? Porque hoje eu percebo também ainda uma busca pelo novo com o mesmo pensamento antigo. Será que isto você vê presente isso nos seus trabalhos, nos seus processos, na mentalidade dos contadores que você conversa? Gênero, número e grau. Concordo absolutamente. Acho que eu tenho uma justificativa empírica, que é assim, o mercado contábil mudou há muito pouco tempo, certo? Há muito pouco tempo. As pessoas que estão sentadas em cadeiras gerenciais e diretivas do mercado contábil hoje, então os donos de empresas de contabilidade, os diretores, os líderes operacionais, o estímulo histórico que eles receberam, acadêmico, operacional, de negócio, fica bom tecnicamente em contabilidade que você vai prosperar. E foi isso que o estímulo que a academia deu, ela ensina para a gente só técnico, é isso que as empresas falavam e ainda falam, quanto melhor tecnicamente você for, mais você vai prosperar. E aí, por uma questão óbvia, né, mudou, o mercado mudou. E o mercado falou, só que o mercado não mudou
devagarzinho. Ele vinha mudando, de repente ele fez... Blup. E aí, a habilidade técnica deixou de ser o ponto mais importante. Então, a gente está meio perdido. Então, eu concordo com tudo que você está falando, mas eu consigo compreender. A gente chegou para o líder operacional e falou, líder operacional, fica bom tecnicamente que você vai prosperar. Fica bom. Aí ele prosperou, aí ele ficou bom, proativo e tal, ele ficou ótimo tecnicamente. Aí quando ele sentou na cadeira de liderança, a gente falou com ele, então, você lembra que eu pedi para você ser bom técnico? Agora você tem que gerir equipe, agora você tem que ser bom em tecnologia, agora você tem que ser bom em relacionamento, agora você tem que ter as soft skills, que para mim é hard skill, devia ser invertido. Hard skill é o que chama de soft, né? Para mim, hard é você ser diferente, né? Então, aí você precisa de novas habilidades, aí você tem que fazer... Agora você tem... E aí a gente está meio perdido. Então, eu concordo com você. E esse movimento aqui é importante. Ó. A gente tem aqui um movimento que busca isso. Então, a academia a gente não conseguiu mudar. A academia ainda vai focar no técnico. E isso é triste, na minha opinião, porque quando você pega hoje os estudos que falam de tendências de profissão, todos os estudos falam que a contabilidade vai acabar. Mentira, falam que o processador contábil vai acabar, né, que o cara técnico vai acabar. Eu acredito mesmo que vai acabar. Eu acredito mesmo que no espaço curto de tempo o processamento deixa de existir e a gente vira contador de verdade. E ser contador de verdade é ajudar o cliente a prosperar, é compreender o negócio do cliente, é compreender sobre empreendedorismo, é aprender sobre business e tal. Então eu concordo com você, mas eu acho que é um movimento que o mercado mudou mais rápido que a sociedade contábil, né, o universo contábil, daria conta de mudar por duas premissas. Pela premissa que o mercado mudou rápido e a segunda premissa é que a gente é técnico. É difícil mesmo. Né? E aí, se a gente for pegar... Falou do Contabilizei, eu acho que o Contabilizei, todo mundo aqui devia estudar o Contabilizei, porque eu acho que eles são uma referência de mercado, eles são uma empresa do mercado de contabilidade do Brasil. O Contabilizei tem, sei lá, 1.000 contadores, 1.000 colaboradores, 700, 1.000, eles devem... 1.100, eles têm... Mas eles têm 50 contadores, né? Eles têm 100 contadores. O último número que eles têm 90 contadores. Entendeu? Então, eu não estou falando que eles estão certos. Eu estou falando que é uma reflexão boa. Entendeu? A linha diretiva das grandes empresas contábeis hoje, elas não são formadas por caras que são essencialmente bons técnicos. Eles até podem ser bons técnicos. Mas a linha de frente dos escritórios que estão prosperando muito, dos quais eu conheço, Data Bruno, esse cara pode até ser tecnicamente muito bom. Mas a habilidade que ele tem é de relacionamento, é de tecnologia, é de desenvolvimento, é um bom líder, é um bom capaz. Então, eu concordo com você. Acho que a gente está... Parabenizar a Contimatic, porque esse movimento que a gente está fazendo aqui transforma, ajuda a transformar e criar essa consciência. Boa. Beleza? Ô, Vanildo, passa o seu YouTube, por favor. Apoiadores de Sonhos. Apoiadores de Sonhos, tá, pessoal? Então, vocês... Procurem lá no YouTube que tem bastante conteúdo desse cara aqui. Fera. Muito bom. Só 200.000 pessoas seguem ele lá. Tá? Show? Fechamos? Então, senhoras e senhores, palmas. Obrigado, gente. Para Valeu. Bruno Silvestre. Valeu, cara. Obrigado.